Bom dia a todos. Aqui em Brasília, nos meios políticos, mas sobretudo dentro do próprio governo, há uma certa incompreensão sobre essa atitude que já é conhecida do governo Lula de continuar demonstrando grande dificuldade em lidar com questões de segurança pública, né? E isso deve ter um preço elevado na campanha eleitoral e no resultado das eleições deste ano, né? E inclusive com essa atitude persistente do governo de passar pano para quem comete crimes aqui no nosso país, né? Na mesma semana em que o governo Lula deu total prioridade e jogou todo o seu peso político para impedir a redução da maioridade penal que estava prevista na proposta na PEC da Segurança Pública. Nesta mesma semana, o governo Lula agia no plano internacional para tentar demover o governo dos Estados Unidos da decisão de reclassificar organizações criminosas que aterrorizam os brasileiros, como o PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas, como de fato o são. Essa sequência de micos, que inclui a preservação da impunidade de menores de 17 anos, 16 anos, que são exatamente essa idade, os menores recrutados por essas organizações criminosas protegidas pelo governo, isso de fato acaba fugindo à compreensão não apenas dos parceiros internacionais, de outros países, né? Que país é esse? Que governo é esse, o brasileiro, que protege organizações, criminosas, né, como o PCC e Comando Vermelho, de serem reclassificadas de terroristas e ainda impede a redução da maioridade penal. A maioridade penal em 18 anos no Brasil é caso único no mundo. Os países todos, aqueles que ainda mantêm algum tipo de limite, já chegam aos 10 anos, né, como é o caso do Reino Unido, e são países todos muito desenvolvidos, muito avançados, como se costuma dizer, né? Em um mundo cada vez mais integrado no enfrentamento às ameaças, as chamadas ameaças transnacionais, o governo brasileiro optou pelo isolamento vexatório, né? Recusando-se a integrar, por exemplo, aquela coalizão denominada Escudo das Américas, que é uma iniciativa liderada pelos Estados Unidos, com outros 12 países das Américas, para desenvolverem ações conjuntas contra o tráfico internacional de drogas e os cartéis de narcotraficantes. Uma coisa bem definida. O objetivo dessa aliança é combater o tráfico internacional de drogas e os cartéis. Mas essa aliança que visa desarticular, portanto, redes criminosas, tem a resistência do governo Lula. Impressionante isso, né? Porque, afinal de contas, o que é que essa aliança, no papel, né, na prática, nas discussões, nos entendimentos e nos acordos diplomáticos, tem o objetivo? O objetivo simplesmente é desarticular essas redes criminosas por meio de cooperação com inteligência, com forças policiais e também com dinheiro, com finanças. Mas o Brasil preferiu ficar de fora por razões ideológicas, juntando-se a Colômbia e México, países governados por presidentes de esquerda que têm conhecida leniência no enfrentamento a organizações criminosas, como a gente viu recentemente no México. Em pleno ano eleitoral, Lula faz o seu governo ignorar o que todas as pesquisas nacionais apontam como fundamental, como a maior preocupação, a mais fundamental preocupação dos brasileiros, que é a segurança pública, superando até mesmo economia e saúde, inflação, essas coisas, em tempo de instabilidade política, né? E tudo isso porque o governo alega, não tem mais o que alegar, e diz que, na verdade, o medo é de que, se associando a esse esforço internacional, o Brasil fique vulnerável a ações ou intervenções norte-americanas em território brasileiro. É aquele discurso, aquele velho discurso, né? Coisa meio estudantil, infantil, juvenil, né? Dos anos 1960, de 70, de narrativas anti-imperialistas que estão datadas e ficaram na história. Acabou isso, né? Mas, enfim, o fato é que o que se espera dentro do próprio governo é que o preço a ser pago por essa atitude do presidente Lula, porque é ele quem faz e que determina essa política, isso deve custar muito caro mesmo do ponto de vista eleitoral.